E você já teve uma live hoje de manhã, Benedito? Tive um encontro enorme. O PT, através da Perseu Abramo, está elaborando um programa nacional de segurança pública para disputar a narrativa aí com a extrema-direita. E nós já fizemos umas 6 reuniões e definiu que o programa terá 8 grandes eixos, e um deles é o papel do município. Em razão do processo eleitoral, resolvemos tornar público esse primeiro eixo que deve o PT publicar segunda-feira. E me escalaram para fazer o texto base desse eixo. Então, hoje eu apresentei, estava lá o Mercadante, que preside a Perseu Abramo, o Paulinho Teixeira, que coordena o NAP, o Núcleo de Segurança, junto com o Tarso Genro e o Cantalice. E foi legal, tinha pelo menos 30 prefeitos na sala, 6 prefeitos de capitais. Acho que ficou um bom programa. E eu também, a pedido da Nilza, eu dei aí uma contribuição para o programa do Marinho, entreguei as semanas, segunda-feira, com a contribuição da Lígia, porque ela fez, além de ter sido a protagonista junto comigo da política, coordenando um departamento importante na secretaria, ela fez o resgate do legado do Marinho. Então, ela me ajudou aí na construção. Acho que ficou legal o programa. Conseguimos relembrar as principais políticas e propusemos umas novas, né? Porque sempre é bom também propor novas iniciativas. Nessa área, como em outras, o Marinho tem muito a dizer. Né? Com certeza. Eu vi a apresentação, Benedito. Bom, tem muita gente já começando a se conectar aqui. Companheiro Lidney, desejando boa tarde, grande camarada, Liz, foi ele que articulou aqui o nosso encontro. Né? Denis, com certeza. Tá chegando aí. Olá. Tá chegando todo mundo. Hoje, Boa tarde, Paty. Quantas vereadoras tem na Câmara Municipal? Mulheres? Temos uma, Só Benedito, somente a Ananice. Só a Ananice do sindicato. Tem que ser, você precisa estar lá para ampliar o número de mulheres no parlamento. Muito pouco, absurdo. Né? Está lutando para fazer companhia para a Ananice. Ela é candidata de novo? Ela é, novamente. Espero que seja eleita e com ela muitas das companheiras. Ela é boa. Bom, eu vou começar aqui falando muito, a gente está na luta aqui. A gente começou falando da companheira Lígia, queria mandar um abraço também. E vou fazer uma breve introdução, Benedito, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá feito. Primeiro, agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por esse debate de hoje. Agradecer a todos e a todas que vêm nos acompanhando, né? A gente vem desenvolvendo uma sequência de debates, aproveitando esse processo de pré-candidatura, né? Para fazer uma discussão sobre os temas que a gente julga importante. Vamos lá. Hoje o nosso tema é segurança pública e direitos humanos. Eu converso hoje com Benedito Domingos Mariano, que possui graduação em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Até comentei com o Benedito, antes da nossa entrada aqui ao vivo, que eu também fiz Sociologia, comecei a minha vida na Sociologia na FESP, né? E mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica. Foi diretor e secretário do Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Há 17 anos, foi o primeiro ouvidor da história das polícias do Estado de São Paulo, cargo que ocupou entre 95 e 2000. Mariano também atuou em secretarias de administrações municipais, como na Prefeitura de São Paulo, Osasco, e na nossa, em São Bernardo do Campo.
com larga experiência na vida pública. Bom, voltou ao cargo de ouvidor, né, das polícias paulistas, mas aí passou a enfrentar uma série de outros desafios que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui. Benedito, então, mais uma vez agradeço. O nosso objetivo com essa sequência de lives, né, é trabalhar a questão do direito à cidade, né, de como garantir cidades inclusivas, acolhedoras, seguras, né, para todos e para todas, né, para as pessoas LGBTI, jovens, negros e negras, mulheres, idosos, população de rua, né, migrantes, refugiados. Se a gente não conhece o contexto de violência que cada um e cada uma enfrenta no seu dia a dia. Então, nosso grande tema é o direito à cidade, né? E pensando, então, nesse grande guarda-chuva, né, que envolve todos os nossos temas, eu gostaria de falar hoje, né, sobre os direitos para a população e para os profissionais de segurança pública. Em quase todas as plenárias que eu participei, Benedito, de bairro, né, que o Marinho fez várias plenárias, bairro a bairro, e fez a temática sobre segurança. Mas em todas elas, o tema da segurança sempre apareceu de maneira bastante contundente. A violência em suas múltiplas formas, né, violência doméstica, a gente estava discutindo aqui um pouco antes de entrar ao vivo, né, sobre os dados do Atlas da violência, homicídios, crimes, assaltos, enfim. Tudo isso constitui uma grande preocupação das populações que habitam as cidades. A minha primeira pergunta, Benedito, vai no sentido de como construir, né, cidades como espaço de justiça e de paz, né, a partir do nosso olhar do município. Obrigada, Benedito. Boa tarde, Ariana. Eu que agradeço o convite para a nossa conversa aqui. Saudar os companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. O nosso tema aqui, direitos humanos e segurança pública, deveria não ter antagonismo entre direitos humanos e segurança pública, porque segurança é um direito universal, né? Mas, infelizmente, no Brasil, as pessoas que mais precisam de segurança são as que mais sofrem violência do Estado, né? O Atlas divulgado hoje traz alguns números absurdos de 75% das mortes violentas no Brasil em 2018 atingiram a população jovem negra do país, né? Esses números são muito próximos dos dados da letalidade policial. Em média, 65% a 70% das pessoas que são mortas pela polícia são jovens, pobres, negros das nossas periferias, né? Evidentemente que a função, a responsabilidade, vamos dizer, competência, estrito senso da segurança pública é do governo do Estado e das polícias da União, mas fundamentalmente das polícias estaduais, né? O município, do ponto de vista do sistema de segurança pública, ele é complementar, né? Com ação específica da Guarda Municipal, onde tem Guarda Municipal, mas tem uma ação do município que não é complementar, ela é até mais protagonista do que o próprio Estado e a União, que é desenvolver políticas públicas de prevenção à violência. Esse é o grande papel do município. Nisso, o município está à frente do Estado e está à frente da União, porque tem contato mais próximo da população. Eu tive o prazer de ser secretário de Segurança Urbana em São Bernardo do Campo, que não existia secretaria, foi criada na gestão do Marinho, e fiquei por 6 anos e meio no município, foi o município em que eu mais fiquei como secretário no mesmo período, e nós desenvolvemos muitas políticas preventivas de prevenção. E as políticas preventivas de prevenção, elas têm 3 caráteres fundamentais.
O primeiro é ser integrada, não se faz prevenção municipal sem envolver as secretarias sociais, não pode ser feito por uma única secretaria. A saúde, a educação, o esporte, a cultura, os serviços, todas essas secretarias, direto ou indiretamente, contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, melhorar a questão dos índices diminuir os índices de violência, melhorar a qualidade de vida e melhorar a segurança pública. O segundo aspecto é que tem que ser intersetorial e interdisciplinar, né? Como você disse, como a violência é multicausal, as ações do município também têm que ser extrapolar as ações estrito sensu policial. Foi nessa perspectiva que nós, quando criamos a Secretaria de Segurança Pública, de Segurança Urbana, colocamos, junto com o Departamento da Guarda, um departamento novo que nasceu com a Secretaria, que é o Departamento de Políticas Preventivas, liderado, coordenado pela Lígia Dar, que fez um extraordinário trabalho aí na região. Para ter a ideia da importância desse departamento, no comitê gestor do principal projeto nosso, que era o Cidade de Paz, você estava citando uma cidade de direito, né? E o projeto que abarcava a política de prevenção em São Bernardo do Campo era o Cidade de Paz, que envolvia vários projetos, né? E participaram de 12 a 14, praticamente todas as secretarias municipais no comitê gestor. Então, ser interdisciplinar, e o terceiro aspecto da política de prevenção é ser territorializada. Cada região tem a sua especificidade, né? É fundamental que toda política tenha um foco territorial para estabelecer possibilidade de analisar indicadores, para conhecer a dinâmica da violência e do crime no território, e foi isso que fez o Cidade de Paz, né? Tinha ações na região do Alvarenga, do Montanhão, do Silvina, né? Em várias regiões de São Bernardo do Campo. E esse é o papel fundamental do município. Eu diria que hoje o que acrescentaria na política de prevenção do município, né, e que nós não desenvolvemos, e desenvolvemos mais de 30 ações, que no decorrer aqui lembramos de alguma. Eu falei de Cidade de Paz, mas tinha os fóruns locais comunitários, onde chamava a população, a comunidade, para ser coautora da política de prevenção. Resgatamos espaços que estavam abandonados, como o quintal do Montanhão, que foi construído um espaço de convivência com os equipamentos construídos pela comunidade, o que dá um sentido de pertencimento muito maior. Enfim, nós fizemos grandes ações, e depois eu falo algumas relacionadas à Guarda Municipal. Mas eu diria que hoje qualquer política estadual, federal ou municipal tem que trazer, incorporar na política o ingrediente do racismo estrutural, né? Não dá para enfrentar a violência sem discutir o racismo estrutural que faz parte da história do Brasil, né? Não é à toa que nós temos 75% de mortes violentas de jovens, de 65% a 70% das mortes pela polícia ser jovens, pobres e negros da periferia. Nós tivemos nas últimas semanas casos absurdos de violência policial, né? Eu me lembro do caso do Guilherme,
um jovem da região do sul de São Paulo, que foi encontrado morto em Diadema, né, em que estava em frente à sua casa e houve lá um suposto furto num galpão, onde policiais faziam segurança com empresa privada de segurança, o que não é permitido por lei, e saíram à caça de quem havia furtado, né? O adolescente estava em frente à sua casa, acho que a 1h da manhã, foi sequestrado e executado com 2 tiros na cabeça, né? O mesmo aconteceu com Davi Nascimento, na favela do Areião, que estava em frente à sua casa, esperando uma comida de aplicativo, e foi sequestrado e executado por policiais militares, né? Foram 2 mortes absurdas em que foram mortos pela condição de ser negros e pobres, fundamentalmente ser negros e pobres. Não estavam, pior, né? Mesmo que estivessem envolvido em algum delito, tem que ser preso e não podem ser executados. Mas eles não estavam cometendo delito nenhum, o que é mais grave, porque morreram pela sua condição racial e social. Isso é inaceitável. A gente fica vendo os casos dos Estados Unidos, que criam uma perplexidade na imprensa, na grande mídia, né? Eu vi agora que os jogadores de basquete profissional dos Estados Unidos pararam o campeonato em razão de mais um ato violento de um negro levando 7 tiros nas costas, né, por policiais brancos, e lá pararam o campeonato. Aqui não cria nenhuma perplexidade esses números absurdos no conjunto da sociedade, porque, infelizmente, nós vivemos o mito da democracia racial, que o Brasil tem uma democracia racial que nunca teve, né? Há uma cultura histórica, em especial, das polícias contra pobres e negros, né? A cultura oligárquica permeia todas as instituições do Estado, mas, em especial, as instituições policiais. Portanto, é fundamental, nós estamos elaborando, é fundamental incorporar o debate do racismo estrutural nas políticas relacionadas à prevenção da violência ou à segurança pública. O PT está elaborando um projeto nacional de segurança pública, vai ser lançado até o final do ano. São 8 eixos temáticos: nova política de droga, reforma das instituições policiais, sistema prisional, políticas de prevenção mais ampla, e tem um eixo que é o papel do município na segurança pública, que eu apresentei hoje de manhã para a direção nacional do PT e a direção da Fundação Perseu Abramo, que tinha vários prefeitos, acho que 30 prefeitos, 6 de capitais, e foi o primeiro documento para dialogar com o período, o processo eleitoral que nós estamos vivendo agora. Então é isso, é fazer prevenção. Acho que a gestão Marinho fez muita política de prevenção articulada, matricial, que foram exemplos, inclusive na apresentação que eu fiz hoje, eu citei algumas das experiências de São Bernardo do Campo para dizer que é possível, se tiver vontade política do chefe do executivo, da prefeitura, é possível fazer política de qualidade de prevenção à violência e ao crime. Benedito, eu acompanhei essa reunião temática que você foi convidado a participar aqui né? A gente sabe que muita coisa foi feita, mas quando a gente vê reunido num documento, né, em que foi transmitido para a gente, o impacto é muito grande, né? A gente tem noção do quanto a gente avançou e de quanto a gente não tinha nessa cidade. Eu queria juntar 2 perguntas, né? Uma que é um pouco minha, né? Que é no sentido de pensar um pouco, né? De que a base, muitas vezes,
polícia militar, né, soldados, cabos, sargentos, eu imagino que eles são da classe trabalhadora, né, muitas vezes vivem nas periferias da cidade, e tem como alvo principal exatamente essa população pobre, negra, que a gente está discutindo aqui. Vou juntar duas questões, uma minha e uma do Denis. O que você acha em relação à formação dada nas academias da PM, né, que faz, assim, odiar esse sujeito pobre, negro, trabalhador, e juntar com uma outra questão do Denis, que tem um pouco esse sentido, né, que é como enfrentar o treinamento de segurança pública, que geralmente é extremamente militarizado, onde os mais pobres são as maiores vítimas, e juntando com a questão também dos bailes funks na cidade, como é que era a relação? Vou começar pelos bailes funks, porque tem um dado importante hoje, que parece que o Ministério Público vai denunciar os policiais militares por homicídio doloso, pelas mortes dos 9 jovens no baile funk de Paraisópolis. Alguns acham que eu não fui reconduzido pelo Dória em razão da maneira que eu trabalhei esse tema. Eu fui muito duro, porque achei que foi uma ação desastrosa, precipitada e que contribuiu diretamente com a morte dos novos jovens, e que o Estado, no mínimo, deveria indenizar as 9 famílias, e é um alento saber hoje, eu vi hoje na mídia, que uma promotora está trabalhando na perspectiva de indiciar os policiais por homicídio doloso e eles irem a júri. A ação da polícia em bailes funks tem que ser antes do início da atividade ou depois, nunca no meio da atividade, porque aí o conflito é inerente. O problema é que a polícia trata os bailes funks como atividade criminosa e não uma atividade cultural, e é uma atividade cultural. Evidentemente que tem um pequeno grupo de 1%, Paraisópolis junta mais de 5 mil jovens, que usam esse espaço para cometer delitos. Mas 99% dos jovens que vão nessas atividades culturais vão para se divertir. Os 9 jovens que morreram em Paraisópolis não eram de Paraisópolis, alguns de cidades do interior. Em média, 65% da população do baile funk do 17 em Paraisópolis vem de fora, porque não tem espaço de lazer e cultura. Então, eu acho que a prefeitura, os governos municipais têm que dialogar com essa população e ver espaços adequados para ter essa atividade. Veja bem, o funk na periferia é tratado como uma atividade criminosa. Mas se a Anitta, por exemplo, que é uma grande artista popular, toca funk numa casa nobre, num bairro nobre, a classe média e a classe mais rica vai ver funk, vai ouvir a Anitta. É o mesmo tipo de música, mas evidentemente que há um preconceito com relação às manifestações culturais vindas da população mais pobre. Tem que dialogar com essas comunidades. O treinamento da polícia, em especial da polícia militar, carrega um preconceito que vem desse histórico do Brasil ser um dos poucos países do mundo, talvez o último, a abolir a escravidão. Nós tivemos quase 350 anos de escravidão. Quando chegou a abolição, muito em razão da exigência do capitalismo europeu, que precisava ter trabalho assalariado, evidente que tem que elogiar aí as iniciativas dos abolicionistas do país, mas houve uma exigência global para acabar com a abolição, por isso que demorou tanto. O negro liberto não conseguia emprego, para trabalhar na lavoura, onde grande parte da economia se dava no campo, foram trazidos trabalhadores europeus para trabalhar nas lavouras. Então, o negro, abre aspas, liberto, não tinha emprego, ficou à margem da sociedade. E a partir de ficar à margem da sociedade, criou-se um senso comum que tudo de ruim você acredita a população negra.
né? Então, a lei de vadiagem era para quem? Era contra a população negra, já está à margem da sociedade, né? A proibição do samba no início do século XX é para proibir e criminalizar uma manifestação popular que nasce, sobretudo, da população negra, a capoeira sendo criminalizada, enfim. Então, esse preconceito, ele está presente, estava presente no Império, mas permeou a República. E as nossas instituições que fazem policiamento ostensivo, historicamente, com exceção do pequeno período quando existia a Guarda Civil Estadual, são instituições de caráter militar. Então, o treinamento da polícia militar é o treinamento que visa enfrentar inimigos, né? E quem enfrenta inimigos com aquela cultura do ethos do guerreiro, que vem das Forças Armadas, de que é policial 24 horas, enfrenta criminosos 24 horas, e o criminoso tem cor e tem condição social, são os pobres e negros, né? Esses são os inimigos. E é uma polícia que é treinada para o flagrante delito, é treinada para o confronto. Uma polícia que é treinada para o confronto, quando não existe confronto, ela procura, né? Então, ela não é treinada para dar segurança para a população, para evitar o crime. Ela é treinada para caçar criminoso com o estereótipo pré-estabelecido que criminoso é pobre e negro, né? Então, essa formação precisa ser radicalmente ser mudada, junto com várias estruturas que dependem, em parte, de decisão política dos governadores do Estado, e outra parte depende de mudança no Congresso Nacional, que são mudanças constitucionais. Mas mesmo essas mudanças infraconstitucionais, infelizmente, o campo democrático deve à sociedade algumas mudanças com relação às polícias estaduais, que tivemos muito pouco nesse período todo da transição democrática. Na verdade, a grande contribuição com relação ao enfrentamento à violência e ao crime a gente vê na esfera do município, né? O Programa Nacional de Segurança Pública, que eu acho que é o programa mais importante em toda a história republicana de inclusão dos municípios em política de segurança, destinava cerca de 50% dos recursos do PRONASSE, do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, aos municípios. Eu, quando fui secretário, fiz vários projetos para São Bernardo do Campo a partir do PRONASSE. Então, o PRONASSE foi um programa revolucionário do ponto de vista da inclusão dos municípios. O que nós precisamos ter agora é um programa que efetivamente mexa nas estruturas das polícias, né? E, evidentemente, que precisa ter vontade e decisão política, né? Para quebrar esse preconceito que não é fácil, vem de séculos, né? E aí, ao invés de trabalhar, quebrar os preconceitos e as culturas oligárquicas, muitos governadores incentivam uma ação de beligerante da polícia. É o caso do governador de São Paulo, né, que criou vários departamentos mais ostensivos, né? Um deles aí, onde era a Secretaria de Assistência Social em São Bernardo do Campo, virou sede de um batalhão especializado em ação mais repressiva, né? Condecora policiais por ações de morte, né? Nenhuma ocorrência com morte é uma boa ocorrência, né? Então, quando o governo toma essa atitude, ele acaba incentivando a letalidade policial. Então, não é por acaso que nos 6 primeiros meses de 2020 nós temos o maior índice de letalidade policial desde que se iniciou o debate, o levantamento da série histórica que começou em 2000 e 2001, né? Podemos chegar aos números de 92, quando teve o caso do Carandiru, ultrapassar 1.000 mortos no estado de São Paulo. Então, as polícias precisam
ter um novo treinamento, 50% do efetivo, em média, do efetivo da Polícia Militar é formado por negros, né? Então, a questão do debate do racismo estrutural e como isso interfere na ação cotidiana do policial é essencial, né? Porque muitas vezes o policial negro é mais violento contra um outro negro. Há uma cultura, mesmo que velada, ainda presente, de capitão do mato, que sai para perseguir, saía para perseguir escravos e hoje sai para perseguir jovens pobres da periferia. Isso é urgente de ter uma mudança. Tomara essa nossa expectativa. Eu sou um dos relatores do eixo de reforma das instituições policiais, fui do município e esperamos apresentar um projeto objetivo que proponha efetivamente reformas para, inclusive, subsidiar os nossos governadores hoje, né, que, do ponto de vista objetivo, não avançaram muito nas reformas das polícias. Então, você citou a militarização. O melhor caminho para diminuir a militarização da Polícia Militar, porque o problema não é chamar a Polícia Militar. Já teve na Assembleia Legislativa um projeto de lei que mudava de Polícia Militar para Força Pública. A Força Pública era militar, era o Exército Regional Paulista. É fundamentalmente mudar o Código de Conduta da PM, que são os regulamentos disciplinares. Os regulamentos disciplinares das PMs têm que dar ênfase à função civil da polícia, que é fazer policiamento, e não a função dar ênfase à questão militar. 70% das transgressões previstas dos regulamentos disciplinares de praticamente todas as PMs não dizem respeito ao que o policial militar faz na rua, diz respeito com a situação dentro do quartel, quando ele volta da rua, né? Então, não acompanha o trabalho policial. Então, é um regulamento que é feito para as instituições fechadas, mas as polícias são instituições abertas que têm relação cotidiana com a população. Então, eu diria que mudar os regulamentos disciplinares das polícias militares é o principal ponto. A maioria absoluta das bases das polícias militares são a favor da mudança, e isso abre um diálogo com os policiais militares, né? Acho que o campo democrático, a esquerda, dialoga muito pouco com as polícias, né? É fundamental, porque se a gente não dialogar com as polícias, as propostas reativas, reacionárias e demagógicas, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que propõe uma política de ódio, de beligerante, acaba levando muito dos policiais a apoiarem esse tipo de proposta que vai aumentar a violência e que, na verdade, não ajuda em nada os policiais, né? Eu não vi o presidente que diz que apoia as polícias apresentar um projeto, por exemplo, de um piso nacional para as polícias estaduais. Eu, quando fui ouvidor, apresentei um projeto de piso estadual para as 3 polícias, que elevaria o salário da base das 3 polícias em mais de 35%. O governador fez proposta de 5%, prometendo que aqui seria a polícia mais bem paga do Brasil. Pura demagogia, né? Então, eu acho fundamental dialogar com as polícias. Elas carregam essa cultura e depende muito do governador, do secretário, dos comandos, para gradativamente mudar essa cultura perversa, oligárquica e racista. Benedito, acho que você tocou num ponto importante que muita gente pode ter dúvida, né? Que é o significado de desmilitarizar. Porque, por um lado, você tem várias opiniões, né? Uma que acha que você deve armar a população, né? E outra que concorda em desmilitarizar. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre o sentido de desmilitarizar, o que está em jogo, né? E se existe esse modelo de polícia que a gente tem aqui em outros lugares do mundo armar também. A população é o pior dos caminhos.
né? Não vai resolver a violência, vai aumentar a violência, né? O presidente liberou para que cada pessoa possa ter 4 armas em casa, né? Uma arma custa, em média, 4, 5 mil reais. Então, as pessoas vão ser assaltadas em casa, porque se tem 4 armas, são 20 mil reais, né? E muitas vezes compra e não tem condição de atuar. Quem tem que usar arma é o agente do Estado. Na verdade, essa proposta transfere para a sociedade uma responsabilidade que é do Estado. Eu sou radicalmente qualquer proposta de armar a população. Tem que desarmar a população, que muitas das armas clandestinas que circulam no país inteiro, mais de 1 milhão de armas clandestinas, muitas delas vêm de gente de bem, que quando é assaltado leva a arma, fica... Não, enfim, armar a população é o pior dos mundos, né? Eu acho que tem que deixar claro uma questão seguinte: desmilitarizar o policiamento ostensivo feito pela PM não é sinônimo de acabar com as PM. As polícias militares vão continuar existindo por mais de 500 anos, né? Qualquer projeto de acabar com as polícias militares não passa, e é uma proposta que não tem coro na sociedade, no Congresso, em qualquer Assembleia Legislativa. As PMs, elas têm, no Brasil, um efetivo médio de 600 mil policiais. As polícias civis não têm 150 mil. Então, as grandes polícias dos estados são as polícias militares. Agora, é possível desmilitarizar, em grande parte, o policiamento feito pela PM. Eu citei o regulamento disciplinar, para mim ele é fundamental. A formação, né, para que você não fortaleça o viés beligerante de uma polícia que sai caçando pessoas e não evita o crime. Isso tem muito a ver com a formação, né? Todos os casos relacionados à atividade policial devem ser julgados na justiça comum e não nos tribunais militares ou auditorias militares, né? Para as auditorias militares, é aqueles casos de dentro do quartel, que se relaciona com questões internas, não no policiamento. O policiamento é uma função civil. Então, agressões, abuso de autoridades, abordagem agressiva, mortes em decorrência de intervenção policial, todas as ações relacionadas a policiamento não devem ir para a justiça militar. Hoje, só não vai homicídio. Todos os outros casos, abuso de autoridade, agressão, lesão corporal, e os outros crimes que não sejam homicídio, vai para a justiça militar. Esses pontos, e aí mudanças constitucionais que são mais difíceis nessa conjuntura, porque, evidentemente, nós temos um Congresso hoje mais conservador do que na época que o presidente Lula foi presidente da República. Então, difícil, e temos um governo neofascista, né, que prega o ódio, prega ações mais violentas da polícia, então não tem conjuntura para mudanças constitucionais que visem uma polícia, uma segurança pública cidadã. Talvez, se fosse discutir algumas emendas constitucionais no Congresso hoje, piora o sistema, que já não muda há mais de 200 anos, né? Mas tem coisas de competência exclusiva dos governadores. Mudança dos regulamentos disciplinares, cabe aos governadores encaminhar à Assembleia Legislativa. Mudança na formação, isso não precisa nem decreto, é uma decisão política do governo. E acho que nós temos que também dialogar com os policiais, primeiro, para diminuir a letalidade, então tem que abrir o debate do racismo estrutural, mas também ter programas de proteção aos policiais, né? Como o programa de saúde mental. Eu fiz uma pesquisa quando era ouvidor sobre suicídio policial,
aqui em São Paulo, pegando 2 anos, 2017 e 2018, é a segunda causa de vitimização de policiais no estado de São Paulo, é o suicídio. Né? O que menos vitima policiais é o trabalho policial estrito sensu. A primeira causa-morte é na folga, principalmente nos bicos, e fazendo serviço extra, e segundo é o suicídio. Né? Nós vimos 8 motivações do suicídio policial, e pelo menos 5 delas têm a ver com a instituição, com a função no Estado. Né? Razão pela qual eu defendo que o Estado tem que indenizar familiares de policiais que cometeram suicídio. Né? Eu defendo a tese do Emile Durkheim de que o suicídio é um fato social. Essa pesquisa reforçou isso, que das 8 possíveis motivações, 5 delas se relacionam com o trabalho. A primeira é que o estresse inerente da própria função policial. Né? Ter a arma próxima, 85% do suicídio policial é com arma de fogo, o policial usa a arma 24 horas. Não ter suporte de saúde mental. A Polícia Civil vai fazer 100 anos, nunca teve um programa de saúde mental. A Polícia Militar tem um, mas atinge, em média, 35% do efetivo. Deveria-se ter programa de saúde mental no início da carreira até o final. Né? Nenhuma polícia nos 26 estados e no Distrito Federal faz isso. Então, esse é um dos temas que nós queremos aprofundar nesse programa nacional que estamos construindo. Perfeito, Benedito. Você adiantou uma questão que eu gostaria de fazer exatamente sobre esse tema. Eu queria juntar 2 questões, uma também nossa e uma do Elton. Você fez uma pesquisa, né? No ano de 2017, foi realizada pela ouvidoria, né, quando você estava à frente, que revelou que mais de 70% das mortes decorrentes de intervenção policial demonstravam indícios de excesso policial. Dentre elas, né, cerca de 26%, né, quase 30% sequer portavam a arma de fogo. Exatamente. Para quem está assistindo, né, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse dado e o que é o excludente de ilicitude, né? Se ele tem sido também um instrumento de abuso policial. Somado a isso, uma outra questão do Elton, que é sobre a questão da ouvidoria, né? Sobre a proposta do governo estadual de acabar com a ouvidoria. Bom, vamos pela última. Não é do governo do Estado. Né? Quem fez a proposta de acabar com a ouvidoria, quando eu estava lá, é o deputado Frederico Dávila, do PSL. Né? Foi ele que apresentou a proposta de extinguir a ouvidoria e esvaziar o CONDEP, que é o Conselho Estadual que escolhe em lista tríplice o ouvidor. Evidentemente que a minha expectativa é que não passe na Assembleia Legislativa. A ouvidoria é uma conquista da sociedade, é um espaço, um canal da população no setor de segurança pública e faz o controle social da atividade policial. Eu tive o prazer de ser ouvidor por 7 anos e conheci muito por dentro as instituições policiais e também tive a dimensão dos problemas relacionados a ações irregulares, criminosas de policiais a partir da demanda da população. Eu não acredito que passe, mas estão trabalhando, principalmente os setores conservadores, que sabem da dificuldade de extinguir a ouvidoria, que precisa de quórum qualificado, é lei complementar. Em 97, a ouvidoria foi criada por unanimidade no parlamento, para ver que nós vivíamos uma conjuntura bem diferente na década de 90. Né? Hoje, o mesmo parlamento que aprovou por unanimidade a ouvidoria da polícia, um órgão autônomo e independente de controle social da atividade policial, tem vários deputados propondo a extinção. Como vai ser difícil passar, eles vão para o caminho mais curto, que não acaba, mas engessa. Né? Por exemplo, o ouvidor não pode se manifestar sobre nenhum caso de violência policial. Acabou a ouvidoria. Né? Se o ouvidor não se manifesta, vira um órgão burocrático. Então, eles vão tentar
engessar o órgão e não extinguir. É o que eu acho. Bom, a segunda pesquisa, você lembrou bem, a primeira foi com dados de 2017, mas eu lancei ela em agosto de 2018. Nós analisamos 80% de todas as ocorrências de morte em decorrência de intervenção policial, com base em mais de 4.500 laudos técnicos, laudos de necrópsia, laudo de local, para ver a circunstância da ocorrência, e laudo balístico. Né? O resultado final dessa pesquisa indicou indícios de que 74% de todas as ocorrências no estado de São Paulo, no ano em que a polícia mais matou, houve excesso policial. Né? Indícios de excesso policial. E desse excesso, 26% as pessoas foram mortas sem estarem com arma de fogo e essas que foram mortas sem estar com arma de fogo também não estava objetivo que estavam cometendo delito. Uma parte, mais de 20% foram mortas pela a justificativa de fundada suspeita, abre aspas. O que é fundada suspeita? Fundada suspeita é a cor da pele e aonde mora. Né? Esses dois casos que eu citei, a justificativa dos policiais é fundada suspeita. Os dois jovens não estavam cometendo crime nenhum. Né? Então, e um dos dados, nós fizemos 16 recomendações ao governo a partir dessa pesquisa, evidentemente que o governo não acatou praticamente nenhuma, mas vamos continuar insistindo. Mas um dos dados que essa pesquisa trouxe é que praticamente todos os casos de morte em decorrência de intervenção policial, no registro da ocorrência vem duas naturezas, morte em decorrência de intervenção policial e excludente de licitude. Né? No registro da ocorrência. O que é excludente de licitude? Em tese é legítima defesa. Mas que legítima defesa se não houve confronto? Que legítima defesa se não havia ato criminoso? Né? Mas é praxe colocar em todas as ocorrências, inclusive essas absurdas, excludente de licitude e legítima defesa. Então, a partir daí, eu fiz uma sugestão de proibição de portaria do delegado geral, proibindo que nos boletins de ocorrência sejam colocados a natureza excludente de licitude, que no final da investigação vai se concluir se era ou não um caso de legítima defesa, não a priori no próprio registro. Isso se transformou em lei, há um PL da deputada Isa Pena. Hoje eu tenho o prazer de assessorar a deputada na Assembleia Legislativa e apresentei, contribuí para pelo menos uns 5 projetos na área de segurança, e um deles é esse, né? Proibir que nos boletins de ocorrência de mortes em decorrência de intervenção policial seja registrado no início do registro do fato, que é o BO, excludente de licitude. Né? Eu diria que nós temos milhares, dezenas, centenas de casos em que não se coloca a legítima defesa excludente de licitude. E o governo Bolsonaro, que quer fazer média com o setor mais beligerante das polícias, né, junto com o Moro, né, que eu acho um absurdo um juiz federal fazer um projeto absurdo de ampliar a excludente de licitude. O Moro não sabe nada de segurança pública. O pacote anticrime sequer fala de segurança pública, só de agravamento de pena. E aí, o único item que ele cita no pacote anticrime é ampliar a excludente de licitude, né, que já é um escândalo, né, porque ela já existe para, a priori, estabelecer que houve legítima defesa em tudo, ampliar no item que fala de legítima defesa ou excludente de licitude por surpresa,
medo, né? Ora, o policial é treinado para não ter surpresa, né? O policial é treinado para não ter medo, né? Então, esse tipo de projeto acaba dando carta branca para aumentar a letalidade policial, né? Colocar isso no Congresso Nacional foi um desserviço que o Moro fez à sociedade brasileira e, sobretudo, à população mais pobre do país, que sofrem com os desvios policiais. Felizmente, o Congresso Nacional rechaçou, não aceitou a ampliação da excludente de licitude, né? Nós temos que limitar a excludente de licitude, né, para que ela seja colocada no final do inquérito policial militar, no final do inquérito policial e não no registro da ocorrência. Então, já é usado de maneira inadequada. Aí vem um projeto que é uma estupidez jurídica, por isso que eu acho um absurdo um juiz federal, né, propor um projeto que eu chamaria de estupidez jurídica. Eu não sou advogado, né, mas conheço um pouco da atividade policial militando nesses 30 anos, que é uma das coisas mais absurdas que foram apresentadas ao Congresso Nacional. Benedito, tem muita gente aqui comentando sobre a questão do racismo e da formação dos profissionais, né? A Rose coloca: desestruturar esse racismo é um desafio. Realmente a segurança pública deveria iniciar um projeto que redirecione esse tema como meta. Parabéns, espero que seu projeto seja recebido com carinho, seja maravilhoso o retorno dessa gestão petista. A Jane também acrescenta o que a gente vem discutindo, né? Acredito que tudo começa errado na própria academia, onde são treinados a disseminar o ódio. Muitos policiais colocam suas frustrações na profissão. E soma-se a isso, né, Benedito, o fato que você comentou sobre o suicídio. Eu queria, né, só dar um dado sobre o suicídio, Ariana. Uma das coisas que me chamou atenção na pesquisa do suicídio era avaliar se havia relação entre suicídio policial e letalidade policial. Então, eu encaminhei para a corregedoria como ouvidor, para que a corregedoria me informasse se nos 20, 30 anos de carreira dos policiais que cometeram suicídio, policiais civis, militares, mas em especial policiais militares, se eles tinham envolvimento em ocorrências de letalidade, né? Por surpresa minha, né, e que foge do senso comum, 84% dos policiais do estado de São Paulo que cometem suicídio ou cometeram suicídio, na carreira inteira não tiveram uma ocorrência com morte. Então, não há uma relação entre suicídio e letalidade policial, né? Na verdade, aqueles policiais que muitas vezes não têm suporte de saúde mental, que não coaduna com essa política de morte, de repressão aos pobres e negros, eles sofrem, né? Então, não é... Eu vi uma fala de uma deputada do Rio de Janeiro que dizia aleatoriamente que os policiais cometem suicídio por remorso de matar muita gente, né? Essa pesquisa desmente isso, né? Os policiais que cometem muita letalidade, na verdade, há muita impunidade, os inquéritos são arquivados. Então, nós vemos casos de policiais envolvidos de letalidade na década de 90, em 2000, há 20, há 15, há 10 anos, e que continuam com a mesma ação, porque sabem que não vai ter um resultado de punição. Porque os casos envolvendo letalidade policial em São Paulo não são julgados pela corregedoria da PM como devia, né? Julgados não, perdão, apurados. Quem julga é o Poder Judiciário. Não são apurados pela corregedoria da Polícia Militar. Eles são investigados pelo batalhão de origem dos policiais, né? Então, muitas vezes, o presidente do inquérito policial, né, encontra o policial que está sendo investigado no quartel, vai para o churrasco junto, né?
porque trabalham na mesma unidade. Isso é um absurdo. Representa 97% dos IPMs relacionados à morte de civis, aqueles que são tocados, investigados pelos batalhões. O órgão corregedor só atua em 3%. Eu fiz uma sugestão para o governador, uma minuta de decreto, para centralizar no órgão corregedor todos os IPMs relacionados à morte de civis. Mandei para o Márcio França, quando era governador, encaminhei para o atual governador, nenhum dos dois sequer respondeu. Então, não querem fortalecer o órgão de controle interno da polícia. Então, não querem diminuir a letalidade policial. Compactua com a impunidade com relação a milhares de mortes de letalidade policial, mesmo que indiretamente. O Elton acrescenta algo que o próprio discurso do governador de São Paulo é de que, se precisar, atire. Acho que a gente lembra bem durante a campanha ele falando isso, né? E defende a mesma política do Bolsonaro. Ele se elegeu no discurso do Bolsonaro. Esse discurso que está se afastando do Bolsonaro, está se afastando porque é candidato, mas pensa igual o Bolsonaro. Faz uma política beligerante, cria unidades para fazer mais repressão à população, não se preocupa com a valorização profissional dos policiais, com um programa de saúde mental, com o aumento da base das polícias, que ele prometeu. Então, acaba fazendo... Não há diferença nenhuma do ponto de vista da postura e da política de segurança pública do Bolsonaro e do Dória. São muito parecidos, como é parecido a política do governador do Rio de Janeiro, o Ides, que diz que tinha que atirar na cabeça de jovem negro, e não é por acaso que das mortes em decorrência de intervenção policial num ano no Rio de Janeiro, quase 80% eram de negros. Então, evidentemente, quem sofre violência policial, e a nossa pesquisa indicou isso, com base no perfil das vítimas, 99% são pobres, e desses pobres, 65% a 70% são pobres, jovens e negros. Esse é o perfil que, infelizmente, não espanta a sociedade brasileira. Os casos do George Floyd acontecem sistematicamente nas nossas periferias, infelizmente. Por isso que nós temos que incorporar o ingrediente da luta antirracismo. Eu sugeri isso na campanha, na proposta que eu fiz no Marinho, que toda a formação da Guarda Civil Municipal tenha como pano de fundo a questão do racismo estrutural e a luta antirracismo. Se a Guarda Municipal, se as polícias não entenderem o quanto essa cultura racista permeia as instituições policiais, nós não vamos continuar tendo as polícias priorizando a violência contra pobres e negros. Benedito, fantástico. Eu queria te agradecer muitíssimo por ter aceitado o nosso convite para discutir. São inúmeras essas questões, né? Fico imaginando que é possível ver certas prioridades pela forma como o espaço se organiza, né? Desde a transferência, né? A saída da Secretaria de Assistência Social e toda aquela montagem no centro da cidade coloca exatamente... Exatamente. O que significa isso? Só para você ter um exemplo, na Secretaria de Habitação, antes a brigada, que era um setor que atuava em caso de remoção, ela era uma salinha tão minúscula, Benedito. Era uma divisão de uma salinha que acho que não tinha 2 por 2, assim, era um pedacinho que ocupava da Secretaria de Habitação. Na mudança da gestão, um andar praticamente inteiro, assim, uma ampla sala foi destinada ao setor de remoção social, que a gente chama de brigada. Então, a gente começa a observar
inscrito no espaço quais são as prioridades de cada governo, né? O que a gente estava falando logo no começo da nossa live. Eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Eu só queria dizer que acho importante o lema da sua pré-candidatura, direito à cidade, né? E que na nossa gestão na Secretaria de Segurança Urbana, o grande projeto de prevenção era a cidade de paz. Temos que construir uma cidade de paz, uma cidade de convivência solidária, né? E esqueci de dizer que os projetos novos Patrulha Guardiã Maria da Penha para proteger as mulheres com medidas protetivas, né? Aumentou muito a violência doméstica na pandemia, e mediação de conflitos, da Guarda se qualificar para fazer mediação de conflitos, de que aqueles pequenos conflitos, briga de vizinhança, né, não sejam judicializados, sejam resolvidos através do diálogo e através da mediação. Então, eu acho que o lema hoje, que devia permear todos os nossos governos municipais do PT e do campo democrático, e os governos estaduais que nós temos, é um Estado antirracista, uma cidade antirracista, né? E aí, todas as ações das secretarias sociais têm que ter como referência esse foco maior de uma luta antirracista. E a importância do governo, né, nessas ações no território, com as pessoas, com as comunidades, isso é fundamental, né? E como é que esse tema, né, se liga com a nossa questão do direito à cidade, né? Que essa sensação de insegurança, ela leva à restrição, né, do exercício do próprio direito à cidade, dada a percepção de falta de segurança que é construída no imaginário das pessoas que aqui vivem, né? Exatamente. A utilização do espaço público, né, por toda a população, né, negra, pobre, periférica, mulheres, né? A gente sabe também da relação entre os espaços escuros da cidade, da falta de iluminação, uma mãe, né, que fica aguardando aflita, né, quando seu jovem, um jovem negro sai para ir para um baile, por exemplo, não sabe se vai voltar. Então, tudo isso é pensar o direito à cidade, né, um direito à segurança, à integridade, a vulnerabilidade social em que essas pessoas vivem, né, e de modo inclusivo, que respeite os direitos humanos. Então, tudo isso se liga com esse tema do direito à cidade. Gostaria de te agradecer imensamente, Benedito. Foi maravilhoso. Assim, é uma conversa que nos enche de esperança, de verdade. Ah, que bom, que bom. Eu também gostei da conversa, saudar todos que acompanharam aqui, torcer muito para a sua eleição, quero vê-la lá na Câmara Municipal, defendendo o direito à cidade, sobretudo o direito à cidade, aqueles que têm mais os seus direitos tirados cotidianamente, né? Então, muita sorte na campanha, gostei muito de estar aqui contigo, e um abraço carinhoso para todo mundo de São Bernardo. Queria mandar um abraço, não sei se estão acompanhando, às Mulheres da Paz, que foi uma experiência extraordinária do Departamento de Políticas Preventivas da Secretaria, sob o comando da Lígia, e que passaram a exercer uma cidadania ativa a partir desse projeto, né? Então, é fundamental que quando o poder público convida a população, não para assistir, mas para ser coautora, protagonista da construção das políticas públicas, sobretudo as políticas de prevenção. Beijo grande para você. Um beijo grande para você, Benedito, a todos e a todas que nos acompanharam. Essa política que a gente acredita e essa política que a gente vai defender. Obrigada, Benedito. Obrigado. Beijo enorme.